resposta que o Flamengo estava esperando sobre Danilo. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também chance de ouro do Flamengo garantir a sua classificação hoje na partida contra o Independiente Medellín, jogo válido pela Libertadores. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também que travou a negociação sobre a saída de Ryan Roberto do Flamengo. E lá de outras notícias, você acompanha aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. Fala galera, beijo, sou Arthur Félix, sabe vir mais aqui no meu canal Arthur Notícias do Flamengo. E eu já trago situações nosso Flamengo. Vai começar, deixa seu like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo. Então é muito importante seu like. Seu like ele ajuda demais o nosso canal, demais o nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante seu like. Seu like ele ajuda demais o nosso canal. Já deixa o like, se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar as nossas metas aqui no YouTube. A gente está aqui no chegar a criar uma marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante você se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo a sua inscrição. Sua inscrição ajuda demais no nosso canal, demais no nosso crescimento. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Então é muito importante você se inscrever no canal. Custa nada, a sua inscrição ela é de graça. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, que sempre que eu não postar um vídeo de novo, ou subir um vídeo de novo, você vai ser o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo já falando da situação da Libertadores, porque ontem rolou a partida do grupo do Flamengo na Libertadores. Ontem o Estudiantes empatou com o Cusco, né? O Estudiantes foi lá pro Peru enfrentar o Cusco na altitude. O jogo ficou 1-1, o Cusco começou ganhando. E aí no último lance o Estudiantes empatou a partida, jogo terminado em 1-1. O Estudiantes que tinha a oportunidade de passar à frente do Flamengo, né? Se ele ganhasse, ele estava com 5 pontos. Se ele ganhasse ontem, ele ia para 8 pontos, ia passar o Flamengo ia ficar em segundo com 7. E aí, infelizmente, ele empatou. E aí agora a situação ia ficar realmente bem complicada para ele. Porque se o Flamengo ganhar hoje, o Flamengo já praticamente... Vamos botar assim, ó. 95% já garante a sua classificação para as oitavas de finais. Se o Flamengo ganhar hoje, o Flamengo vai para 10 pontos, disparando na liderança, né? O grupo do Flamengo tal, o Flamengo é o líder com 7 pontos, segundo é o Estudiantes com 6 pontos, terceiro é o Independiente Medellín com, se não me engano, com 3 pontos, e o Cusco é o último lugar do grupo do Flamengo, se eu não me engano, com apenas 1 ponto. Então, a situação do grupo do Flamengo aí está realmente aí, vamos torcer, né, que o Flamengo consiga ganhar essa partida, porque se o Flamengo ganhar hoje, o Flamengo já garante, praticamente já encaminha a sua classificação, o jogo vale sua encaminhação para as oitavas finais da Libertadores. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo, cara, negociação travada. Cara, a situação do Ryan Roberto tá muito complicada. A situação é a seguinte: o jogador chegou no Flamengo e falou que não quer renovar o seu contrato. Ele chegou lá, o Flamengo tinha marcado uma reunião com ele de renovação, sabendo que tinha sondagem de clubes europeus e tal. O próprio, se não me engano, o próprio Brentford estava interessado. O Shakhtar também é o time que está em negociações com ele. Enfim, vários outros times da Europa em geral estão interessados na contratação do atacante da base do Flamengo. E aí, o Flamengo marcou a reunião para renovar o contrato. E aí o empresário dele chegou lá e falou ao Flamengo que ele não quer renovar o contrato. Ele quer ir embora do Flamengo. O Flamengo ficou surpreendido porque o jogador tem contrato com o Flamengo até março do ano que vem. Então, o que o Flamengo queria? O Flamengo queria que ele jogasse pelo menos o final desse ano, porque o jogador já tá muito valorizado. Se ele jogasse mais, ele ia se valorizar mais ainda, tá ligado? E aí a situação é o seguinte: o Shakhtar, depois que teve esse rolê todo, falou que não quer renovar, o Shakhtar da Ucrânia, Shakhtar Donetsk, foi lá no Flamengo e fez uma proposta de 10 milhões de euros. E aí, pelo jovem. E aí a situação é o seguinte: a proposta é 8 milhões fixos, cerca de 45 milhões, mais 2 milhões em bônus por metro. Ou seja, a proposta mesmo é 8 milhões fixos, cerca de 45 milhões de reais, e ainda mais 2 milhões de bônus por metro. E aí? A situação é a seguinte: se realmente ele aceitar essa proposta, ele vai chegar na próxima janela, porque a temporada não acabou, a temporada vai acabar, a temporada europeia, ele chegaria lá no início de julho de 2026. O que está acontecendo é o seguinte: é a questão da porcentagem. Por quê? Muita gente acha que esse atacante ele foi revelado pelo Flamengo, mas ele não é. Ele foi revelado pelo Atlético Paranaense. Só que o Atlético Paranaense nunca deu bom para ele. Vendeu ele baratinho pro Flamengo. O Flamengo
trouxe ele conseguiu crescer muito. E aí a situação é a seguinte: o clube ucraniano, o que eles querem fazer? Eles querem comprar 80% do passe do jogador. E aí é o seguinte, e aí sobraria 50% para o Flamengo e 30% para o Atlético Paranaense. E a situação é o seguinte, o que está tendo problema é a questão da porcentagem. Por exemplo, como eu estou dando exemplo aqui, o, o, a situação é a seguinte, meu Deus, o clube ucraniano, tá sendo a palavra, ele quer comprar 80% do passe do jogador, isso aí a gente já entendeu. O segundo ponto é o seguinte, o Flamengo, o Flamengo ficaria, o Flamengo ficaria com um torneio de 30%. E aí a situação é a seguinte, e 30% e 20% o Flamengo mandaria para o Flamengo ficaria com 50% e o Atlético Paranaense ficava com 30%. E aí a situação é a seguinte, o Flamengo está revoltado porque o Flamengo ele quer ter a maior porcentagem. Só que isso é um problema porque o Atlético Paranaense, mas que nunca deu praticamente oportunidade para o jogador no time profissional, foi o clube que revelou isso. E isso que eu tá deixando o Flamengo mais bravo, porque o Flamengo entende que foi o clube que ele chegou, foi o clube que ele cresceu e tal, e o Flamengo quer ter a maior porcentagem. E aí a situação é o seguinte, essa saída dele vai ser muito conturbada e não vai ser do jeito que o Flamengo esperava, que o Flamengo esperava. O Flamengo esperava que ele se valorizasse bastante e venderia ele por mais de 10 milhões de euros. Só que não aconteceu. O jogador quer sair, eu quero sair, quero ir para a Europa. E aí acabou que chegou essa proposta. E essa situação está muito complicada, essa questão da porcentagem. O que está travando a negociação é a questão da porcentagem entre o Flamengo e o Atlético Paranaense, que são os clubes, o Atlético Paranaense foi o clube que revelou o jogador e o Flamengo que é o clube atual. A situação está muito complicada nessa questão da porcentagem e é o que está travando a negociação. Depois que isso ser resolvido, muito provavelmente eles devem acertar a contratação do jovem jogador do Flamengo. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a situação do volante Danilo do Botafogo. Cara, situação seguinte, já trouxe aqui alguns vídeos sobre a situação do Danilo do Botafogo, que a situação lá não é bem, porém aconteceu um negócio. O empresário do volante, chegou no Flamengo e no Palmeiras e disse o seguinte: a prioridade do jogador é voltar para a Inglaterra. Não sabe, o Botafogo comprou ele lá da Inglaterra, do Nottingham Forest, eu acho que é assim que fala o nome do clube. E aí, na situação seguinte, ele chegou no Flamengo e Palmeiras, que são os dois clubes interessados, e falou: ó, a prioridade do jogador é voltar para a Europa. E aí a situação é a seguinte: se a prioridade dele é voltar para a Europa, mas a liga que ele quer priorizar é a Inglaterra. E aí ele falou: caso ele não vá para a Inglaterra, ele quer ir para a Espanha, ou para a Alemanha, ou para a Itália, que são ali o centro da Europa. E aí, a situação é a seguinte: ele explicou para o Flamengo e Palmeiras: se ele quiser voltar para o centro da Europa e nenhum clube da Espanha, da Alemanha, da Itália, da Premier League não fizer proposta, o que ele vai fazer? A prioridade dele no Brasil é o Palmeiras, porque foi o clube que ele foi revelado. Então o que ele vai fazer? Ele vai ouvir mesmo a proposta do Palmeiras, o projeto do Palmeiras, e aí depois ele vai pensar no Flamengo. E aí então o Flamengo sendo a colocação. Isso é claro que também tem a questão, como dizer, o clube que ele foi revelado. Então, a prioridade dele no Brasil vai ser o Palmeiras. Não, o clube que ele foi revelado, a prioridade é dele. Ele falou: caso eu não goste da proposta e do projeto do Palmeiras, aí eu vou sim no Flamengo. Então, é uma situação realmente bem complicada essa situação do Botafogo. Vai lembrar que tem algumas equipes da Europa interessadas na contratação dos jogadores, se não me engano, clubes da Itália, da Espanha, da Alemanha, se não me engano, da Premier League também estão interessados na contratação do jogador. E é claro que a gente tem que ver o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, hoje a bola rola 9h30 da noite na Colômbia, Independiente Medellín versus Flamengo. O jogo em que o Flamengo pode garantir a sua classificação para as oitavas de finais da Libertadores. E é claro que a gente tem que ver o que vai acontecer. Estamos na torcida pelo nosso Mengão e vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, estas são ações do nosso Mengão. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês. Não esqueça, Jesus chama. Falou.